Sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão. Peço à vereadora Maria Helena Fraga para que faça a oração da noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai amado, nós te pedimos, meu Pai, nessa noite que se inicia, muito discernimento, sabedoria, paz e união. É uma população esperando ansiosamente pelas nossas decisões e esperando também que nós façamos ou sejamos intermediadores daquilo que eles tanto anseiam. Por isso que nós te pedimos também, meu Pai, muita força, muita paz e muita união. Amém. A ata da última sessão está em votação. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovan dos Santos, para que faça a leitura do ofício do Tribunal de Contas e demais matérias. Ofício número 2836/2021. Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas. Por ordem do Presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1, comunico a Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas desse município, na sessão de 20/10/2020, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 28/10/2020. Informo-lhe que os documentos produzidos no tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, acórdãos, estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, deverão ser enviados por meio do sistema informatizado do Ministério Público os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada, atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se estiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102 de 2008, bem como comprovação da abertura do contraditório. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados via SIMP, no prazo de 120 dias previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Mensagem ao projeto de lei número 27 de 2021. Senhores vereadores, vimos apresentar ao egrégio plenário o projeto de lei número 27 de 2021, que institui a política de cuidados paliativos e da outras providências. O avanço tecnológico da medicina e o desenvolvimento de tratamentos terapêuticos promoveram maior longevidade das pessoas e, consequentemente, o envelhecimento progressivo da população. Além disso, muitas doenças antes fatais tornaram-se crônicas. Vemos o aumento progressivo de portadores de doenças sem possibilidade de cura, recebendo assistência focada na tentativa de recuperação, sem sucesso e muitas vezes com aumento desnecessário do sofrimento. Atualmente, ainda temos que enfrentar o desafio de inverter o atual panorama dos cuidados oferecidos de forma equivocada em muitos hospitais,
faz-se necessário implantar medidas efetivas que possibilitem o ideal e correto tratamento de pessoas que são portadoras de doenças sem possibilidade de cura, bem como tratar e cuidar de seus familiares. Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde definiu cuidados paliativos como uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor, além de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. O Ministério da Saúde aprovou a resolução número 41, de 31 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, conforme cópia anexo. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 198, inciso 2, estabelece que nas ações e serviços públicos de saúde, o Estado deve oferecer atendimento integral ao cidadão. Portanto, ao apresentar esse projeto de lei, entende-se que a garantia de uma política de atenção integral à saúde em cuidados paliativos deve ser universal, integral e permanente. Destarte, pedimos o apoio e o voto de meus pares a este importante projeto de lei pelo largo alcance social que se apresenta. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 4 de maio de 2021, vereadores, autores, Maria Helena, Cláudia Calisto e Davi Souza. Mensagem número 17 de 2021, aos projetos de lei número 28 e 29 de 2021. Itaú de Minas, em 4 de maio de 2021. Servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação desta egrégia casa os projetos de lei de minha autoria, que versam sobre as seguintes matérias. Estabelece valor para os débitos judiciais da Fazenda Pública do município de Itaú de Minas a serem pagos mediante requisição de pequeno valor e da outras providências. E altera a denominação de logradouro público que menciona. O projeto de lei do RPV, ora encaminhado, tem como finalidade regulamentar o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal e estabelecer no âmbito da administração pública direta do município o valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor. Através dessa proposição, pretende-se definir como de pequeno valor os débitos ou as obrigações decorrentes do judiciário que não excedam o equivalente a 10 salários mínimos para pagamento pela administração municipal. A fixação de um teto visa criar condições de adequar o orçamento municipal ao pagamento dessas demandas, sem, contudo, gerar prejuízos na prestação de serviços à comunidade. Desta forma, é essencial que se estabeleça legislação adequada para dispor sobre esta matéria, dando respaldo para que tenham uma referência legal própria que atenda às reais possibilidades financeiras do município, uma vez que a atual ausência de disposição específica traz enormes prejuízos à administração, que poderá melhor se planejar para cumprir com suas obrigações prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura, entre outras. Em breve síntese, a requisição de pequeno valor constitui um modo mais célere para recebimento de débitos reconhecidos judicialmente, desde que seu valor não ultrapasse determinado limite legal, a ser estipulado por lei de cada ente federativo. O artigo 100, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz literalmente que, artigo 100, parágrafo 3º, o disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias
valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social. Por seu turno, o artigo 13 da Lei nº 12.153, de 2009, é Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, assim dispõe. Artigo 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado. 1. No prazo máximo de 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente do precatório, na hipótese do artigo 3º, do artigo 100, do parágrafo 3º, do artigo 100 da Constituição Federal, ou mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. Assim sendo, através deste projeto de lei, buscamos fixar as requisições de pequeno valor do município de Itaú de Minas em montante igual ou inferior a R$10.000. Ressalta-se que este será o valor máximo a ser pago através de RPVs, sendo que a partir deste teto, os valores passarão a ser pagos pela via dos precatórios. No âmbito do município de Itaú de Minas, ante a inexistência da referida espécie de lei, atualmente aplica-se para as requisições de pequeno valor o teto definido no artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias, a saber, 30 salários mínimos. Ressalte-se que o valor de 30 salários mínimos revela-se estritamente desproporcional, tendo em vista o porte e a capacidade econômica do município de Cláudio. Exemplificando, o Estado de Minas Gerais possui a Lei Estadual número 14.699, de 2003, e alterações posteriores que considera de pequeno valor a obrigação, reconhecida em sentença judicial, cujo valor não ultrapasse, na data da liquidação, 4.723 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, equivalente a 17.529,88 para o exercício financeiro de 2021. Como vossas excelências podem avaliar, o valor proposto pelo município em face do Estado de Minas Gerais representa um valor considerável e que temos condições de sustentar seus pagamentos sem comprometimento das finanças públicas e do atendimento à comunidade. O projeto de lei de alteração da denominação da Rua 1 do loteamento Acácias para Minas Gerais busca uniformizar a nominação com a antiga rua, tendo em vista que se trata de uma mesma via. A Rua 1 trata-se, na verdade, do prolongamento da Rua Minas Gerais, ocasionada pela aprovação do loteamento Acácias. Na oportunidade, é o que tínhamos a encaminhar e esperamos contar com o empenho dessa egrégia casa na apreciação e votação favorável das matérias ora encaminhadas, reiterando a todos os nobres edis protestos de elevado apreço e consideração. Cordialmente, Norival Francisco de Lima, prefeito municipal. Presidente. Ficam remetidos para a comissão permanente, visando a emissão de pareceres às seguintes matérias. Projeto de lei número 27, institui a política de cuidados paliativos e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Projeto de lei número 28, estabelece o valor para os débitos judiciais da Fazenda Pública do município de Itaú de Minas e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 29, altera a denominação do logradouro público municipal, Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais refere-se às contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, exercício financeiro de 2017. Comissão de Finanças e Orçamento. Com o uso da palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento a população que está nos assistindo, cumprimento os servidores da Câmara, o Cléderson, o Alisson e a Angelita, cumprimento meus colegas vereadores e cumprimento a todos que ainda assistirão. Primeiro, eu quero parabenizar a todas as mães, né, pelo dia delas, o nosso dia, né, que foi comemorado domingo agora, mas que, ao meu ver, tem que ser comemorado todos os dias. Ser mãe e ter mãe é uma das maiores bênçãos dadas por Deus a nós. Ter um anjo que cuida de nós constantemente, que estamos sempre presentes em suas orações, é a preocupação de Deus conosco. É Deus mostrando presente em nossa vida, através das nossas mães, através dos nossos amigos, né? E eu quero, desde já, parabenizar e mandar um beijo enorme para minha mãe e para o meu filho, que me presenteou com essa bênção de poder ser mãe também, né? Bom, primeiro eu também quero falar de um ofício que eu fiz ao deputado federal, Emidinho, solicitando energia solar para o LER São Vicente de Paulo. O LER São Vicente de Paulo, ele acolhe os idosos da nossa cidade e ele paga uma energia elétrica em torno de R$3.000 mensais. É uma energia elétrica muito alta, o LER enfrenta dificuldades financeiras, que nós sabemos, e eu creio que um projeto de energia solar para o LER vai ser muito bem-vindo. Esse ofício eu fiz em fevereiro e venho solicitando, né, sempre cobrando tudo, e nessa sexta-feira eu quero agradecer o ex-vereador Denão, e ele se prontificou a entregar em mãos para o deputado federal Emidinho. Eu quero falar também sobre um outro ofício que eu fiz solicitando um caminhão de lixo para o deputado federal Odair Cunha, porque esses dias eu presenciei, eu tenho acompanhado muito os coletores de lixo do nosso município, sempre conversando com eles, tudo, e eu vejo a luta deles em acertar, né? Porque eles praticamente acertam o lixo dentro do caminhão, e não pode ser assim, tem que ser um caminhão próprio para esse tipo de trabalho. E por isso eu solicitei ao deputado federal Odair Cunha, e vamos continuar cobrando, né? Eu também quero solicitar aos serviços urbanos que retire, novamente eu quero solicitar, né, que retire o mato ali que está na pracinha do Baé, porque a gente vê naquele prolongamento da pracinha do Baé, está nascendo mato, eu sei que limpou já, mas mato cresce, grama cresce, e tem que estar limpando sempre. Porque se não limpa, a população se vê no direito de também jogar sofá velho, entulho. Então, eu quero pedir para limpar novamente, né, a pracinha do Baé e arrumar as grades da Boca de Lobo, uma que tem ali na rua Brasiel Ferreira Morim, em frente à pracinha do Baé, que no sábado ela quebrou e até eu e meu marido fomos lá, tentamos fazer um isolamento improvisado, porque era sábado, mas a nossa preocupação era não acontecer acidente lá, não cair um veículo ou até uma pessoa e machucar. Então, assim, eu quero solicitar para fazer essa reparação dessa grade, dessa Boca de Lobo, e também uma outra grade Boca de Lobo na mesma rua, na rua Brasiel Ferreira Morim, que está próximo Avenida da Liberdade. Recebemos a resposta do Executivo, né, falando sobre a indicação que eu fiz, solicitando a limpeza lá do córrego,
que pega a Avenida da Liberdade e vai em direção ao Santo Antônio e o Acácias. E eles falaram que em breve o serviço será devidamente realizado. Eu quero agradecer à administração por essa preocupação e pedir para que faça em breve, porque o cheiro está ficando bem forte. Bom, por hoje é só, eu deixo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores, aos funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Venho aqui também, dar os parabéns aí a todas as mães que teve esse dia no domingo agora. Eu acho que não tem muitas palavras para falar de mãe. Então, eu, por exemplo, sinto na minha o alicerce de toda a minha vida. Então, mãe, eu acho que se todo mundo tivesse um pouquinho de amor de mãe, acho que a gente teria um mundo melhor. Quero pedir por um amigo meu que se encontra internado, uma pessoa que foi meu professor, uma pessoa do bem, uma pessoa que eu gosto muito. É o Clarimundo. Ele não está com Covid, teve aí alguns problemas de saúde e já faz dias que ele está internado. Está na UTI e a gente tem acompanhado. Não está tendo uma evolução assim que a gente gostaria que tivesse. Está entubado, mas gostaria de pedir a todos que peçam por ele também, uma pessoa que fez parte do nosso município, acho que deu aula para muita gente, teve loja aí no município também, é o irmão do Zé Maria, do mercado, do Oberdan, e tem uma família muito grande, mas uma pessoa que eu gosto muito e peço a Deus que ele recupere logo. Gostaria de responder comentar um requerimento que eu fiz e, assim, não fiquei muito satisfeito em si pela resposta que eu precisava. Como todos sabem, eu já disse aqui, tudo o que ocorreu no dia 14, mês passado, a qual foi criticado por uma nota falsa que foi colocada nas redes sociais, com o timbre da Prefeitura Municipal, falando que eu havia paralisado a vacinação e tirado o sonho de muitos cidadãos de Itaú de Minas, que era vacinar. Isso trouxe uma repercussão muito grave, muito grande, negativa na minha vida, para a minha família e tudo mais. Uma nota falsa, mentirosa. Fiz um requerimento porque preciso dessa resposta até mesmo para acionar a justiça para ver quem publicou tal nota, para abrir um inquérito e ser investigado isso. Porque eu acho que quem faz uma coisa dessa, isso para mim é um crime. Eu fui apedrejada em minha casa por causa disso. Então, fiz um requerimento perguntando se foi a prefeitura que postou a nota, que fez a nota, e que horas que acabou a vacina naquele dia. Então, a prefeitura respondeu, a prefeitura não publicou nada em relação à matéria aludida pelo ilustre vereador, ou seja, a prefeitura aqui afirma que não foi ela que publicou aquela nota. Só que tem que ela também não tomou atitude nenhuma, para desmentir ali, para falar para o povo que aquela nota era falsa, mesmo estando usando o timbre da Prefeitura Municipal. Então, a gente fica muito triste
nessa falta também, né, esse meio de comunicação do município, não ter tomado atitude nenhuma para falar que quem usou o nome da prefeitura estava mentindo. E aqui não deixou bem claro, não respondeu, falou aqui que o horário estipulado era das 8h30 até o encerramento das doses destinadas à faixa etária do respectivo dia. Então, ou seja, isso daqui não me respondeu o que eu perguntei. A vacina, eu volto a afirmar, porque eu estava lá, ela acabou por volta de 11 horas da manhã. E o local, não a vacinação, o local foi paralisado, ou seja, proibido de ficar usando aquele local pela vigilância sanitária após as 15 horas da tarde. Então, a vacina já tinha acabado, o município não tinha uma vacina, e por este meio, sim, eu tomei a decisão de cobrar o que eu vinha cobrando há vários dias, que era dar uma condição de higiene ao local, sem prejudicar a vacina. Então, vou usar isso aqui, porque se eu fazer outro requerimento para me responder, foi dia 14 que aconteceu isso. Hoje é dia 11, faz quase um mês. É porque, será que eles não sabiam dar essa resposta antes? É meio complicado isso. Isso é para vocês verem como que anda o andar da carruagem. Então, se eu pedir de novo, vai levar mais 30 dias. Eu vou tentar usar essa resposta dessa maneira. Mas, pelo menos, aqui ficou bem claro, tá? Vou publicar isso daqui também, para todos verem, que a prefeitura alega que não foi os meios de comunicações oficiais da prefeitura que publicou aquela nota, tá? E referente a outra pergunta, estou respondendo eu mesmo porque não veio a resposta. A vacina acabou às 11 horas da manhã, no dia 14 de abril. E por volta das 3h30, a vigilância tomou a providência que tinha que ser tomada. E no dia 15, se não me engano, foi tomada todas as providências necessárias para ser liberado o local. Tanto que a semana posterior, ao qual chegou mais vacinas, deu sequência na vacinação normalmente. Gostaria de falar para todos vocês que semana passada eu tive aí o privilégio de conhecer o deputado federal Fred Costa, que é um defensor da causa animal, é o autor da lei sanção, qual dá prisão para quem abandona e comete maus tratos. Ele fez uma emenda para ajudar nós aí nessa luta aí para castração dos animais, para cuidado com os animais do município, de R$150 mil. Provavelmente esse dinheiro chega esse ano ainda, para a gente ajudar aí esses animais que tanto merecem também. Vou começar nessa semana que vem um projeto para cuidado desses animais abandonados. Nós vamos estar visitando, vamos estar passando
em todas as ruas do município, em todo canto do município, com veterinário, com pessoas prontas para auxiliarmos ali e ajudar a cuidar desses animais de rua. Vamos fazer vamos fazer um protocolo, né? Vamos seguir um protocolo ali de anotação de tudo, quem dá alimentação para eles, local que eles ficam, vamos fazer um cadastro desses animais e vamos acompanhar eles, além de castrar todos os que ainda não são castrados. Vamos fazer vermifugação neles, vamos fazer medicamentos para controle de parasitas, carrapato, pulgas, sarnas, ou seja, nós vamos dar toda a assistência que eles merecem e não têm, porque pela crueldade do ser humano os abandonaram na rua. Então nós vamos começar esse projeto semana que vem, é um projeto inédito. Nunca município nenhum no Brasil fez isso. E a gente quer fazer com muita vontade, com muito amor. Eu acho que tudo que é feito com vontade, com amor, dedicação, Deus abençoa, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E chegando a essa emenda, em Itaú de Minas, só não vai castrar o seu animal quem não quiser. Hoje nós damos 600 castração por ano, e mesmo assim tem uma fila, demora alguns meses para chegar a vez, mas a gente faz para todos. Mas a partir do momento que chegar essa emenda, não vai ter fila. Então, só não vai castrar um animal em Itaú quem não tiver a responsabilidade de saber que isso só faz o bem para o animal. Agradeço a todos, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Davi Souza. Boa noite à mesa diretora, aos demais colegas, servidores da casa e todos aqueles que nos assistem. O fiscal de obras estava presente, eu ia até fazer uma referência e deferência à pessoa dele, então vai fora daqui. A gente fica grato de finalmente ter o fiscal de posturas, e já quero aproveitar a seguinte situação. É um tema que a gente debate desde sempre, mas desde sempre é um tema negligenciado. O carro de som das ruas, ele passa com um volume muito alto. E a gente tem recebido seguidas reclamações, principalmente de próximo a locais, por exemplo, que trata de enfermos. As escolas não estão funcionando, mas há um desrespeito com as escolas. Então, o que a gente queria do fiscal de postura, peço até à casa que faça a indicação nesse sentido, para que o fiscal de posturas, dentro dos meios de ação que ele tem, para pedir para diminuir. A gente não quer atrapalhar o negócio da pessoa que faz isso, porque é um trabalhador como qualquer outro, mas que diminua um pouquinho o som, principalmente domingos e feriados, que é onde há a maior gama de reclamações. Presidente, devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Fabiano Gomes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da Cláudia, demais colegas, aos funcionários da casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero reforçar de novo o meu pedido aos serviço urbano que dê uma olhadinha na rua Comendador Nicolau, Elias Simão. Várias pessoas, ou essa semana mais 2 pessoas que moram naquela mediação, pediu para que fosse tomada algum tipo de ação. Está aparecendo animais em suas casas, e passando ali a gente viu a precariedade que está de mato e dejeto na calçada.
Então, eu quero reforçar aqui o pedido do serviço, a área de serviço urbano, que tem feito um serviço brilhante. Agradecer por tudo que já tem feito, né, para a nossa cidade, e reforçar aí mais esse pedido. Eu gostaria também aqui de frisar a respeito das homenagens das mães. Deixei de fazer o mais necessário, que eu acho, a homenagem à minha mãe, à minha esposa, que tão merece essas homenagens que eu fiz. E queria aproveitar também a oportunidade de, no próximo dia 16, próximo domingo, o dia dos profissionais garis, né? Então eu queria aqui fazer uma homenagem a todos os garis que têm feito um trabalho brilhante em nossa cidade. Uma equipe que traz assim um vigor para aqueles que vê o seu desempenho do seu trabalho. E hoje eu quero aproveitar de antemão e fazer as minhas homenagens, agradecimentos que eles têm colaborado para a nossa cidade, e fazer a minha homenagem. Parabéns a todos os garis profissionais, continuem nesse empenho. A cidade precisa de vocês, e o que depender de nós, de mim, estou à disposição para ajudá-los. Parabéns, e é só, presidente, devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Giovan dos Santos. Cumprimento a presidente da casa, meus amigos de trabalho, pessoal que assistem pelas redes sociais. Presidente, eu recebi a resposta aqui de 2 indicações, aliás, de 3 indicações feitas por mim, né? E uma com a Juliana Mater. Eu gostaria de comentar a respeito. Fiquei muito satisfeito, né, com a resposta da indicação. Essa indicação de número 32, para que seja homenageada a professora Emília Francisco Ângelo Giannini, colocando o nome dela no anfiteatro da Escola Municipal Engenheiro Jorge Oliva. Então, é o seguinte, a resposta veio assim: com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta à indicação supracitada, a mesma será orgulhosamente atendida. O anfiteatro da Escola Municipal Engenheiro Jorge Oliva passará a ser nomeado Anfiteatro Professora Emília Francisco Ângelo Giannini. Esse singelo gesto visa homenagear uma mulher guerreira com personalidade ímpar no âmbito educacional em nosso município. Então, dispensa comentários o nome da dona Emília. Então, agradeço, e assim como a população deve também agradecer. Outra indicação é uma outra homenagem. Essa aqui aqui, ó, com a resposta da indicação é a seguinte: com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta à indicação, frisa-se que a mesma será orgulhosamente atendida, visto que o senhor Sebastião dos Reis Silva, o senhor Tião Aparício, foi uma figura icônica no folclore da nossa cidade. Então, fui pedir para que fosse dada uma homenagem com o nome na Casa da Cultura, senhor Sebastião Aparício. Então, população, eu tenho certeza que irá gostar também da homenagem, muito merecedora, principalmente a família, né, os congadeiros, o pessoal tudo do nosso folclore aqui da nossa cidade, o pessoal vai ficar muito satisfeito. E, por último, presidente, essa indicação eu fiz juntamente com a vereadora Juliana, pedindo que fosse colocado parquinhos infantis nos bairros da nossa cidade. A resposta veio da seguinte forma:
que a cidade já tem, hoje existem diversos parques espalhados na cidade, destacando-se os parques da Coab 2 e da estação, Parque da Estação e Odélio de Brito. Mas só tem esses 3, não tem mais. Eu já dei uma passada aqui na minha mente aqui, não consegui lembrar de mais. Então, a gente pede que seja realmente olhado com bons olhos, e aqui está dizendo que a prefeitura vai olhar com bons olhos e fazer os parquinhos, que é uma promessa de campanha. Então, assim a gente espera que seja, entendeu? Que seja feito realmente bem organizado, com alambrado, instalação de alambrado, com areia, com troca de areia periodicamente, nos moldes, assim, tipo assim, a gente vê que aqui, infelizmente, na nossa cidade, os parquinhos que tem alambrado, aí o pessoal detona todo, né? Não só os adultos, o pessoal sobe em cima do alambrado, diferentemente que uma cidade aqui da nossa região, aqui, que a gente tira como molde, é Poços de Caldas, que tudo funciona. Lá tem vários parquinhos nesses moldes aqui que a gente pediu, e a gente pede encarecidamente que o prefeito olhe com bons olhos. Não é uma coisa cara pelo efeito que vai ter psicológico, né, nas nossas criancinhas, nas mães que têm um lugar para levar as crianças para passar o tempo, entendeu? Na diversão. Então, a gente pede que realmente seja visto com bons olhos isso aqui. A nossa cidade precisa começar a ter outra mentalidade, começar a mudar a nossa mentalidade. As pessoas têm que começar a mudar, a cuidar, a zelar mais pelo patrimônio público. Dinheiro gasto é dinheiro da população que será gasto. Então, a gente pede para que tudo que seja público, que seja bem cuidado pela nossa população, que a população também seja um vigia dos bens públicos. Então, a gente espera que isso seja realizado. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Juliana Mata. Cumprimento o presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, ao público que está nos acompanhando pelas redes sociais. Presidente, gostaria de chamar a atenção para uma situação que aconteceu comigo recentemente e que está acontecendo com a maioria da população em tempos de pandemia. Eu vou citar o meu exemplo, porque fica mais próximo, né, daquilo que vem acontecendo no dia a dia. Eu tive afastada por um período, ausente, né, acompanhando as sessões de forma online, e acho que devo essa explicação ao povo, porque senti os sintomas do Covid e fui orientada a fazer a testagem, e o meu primeiro exame, ele deu um falso negativo, mas segui as orientações médicas, fui extremamente bem atendida no centro de Covid, no Hospital Itaú, recebi todas as orientações necessárias, estive em isolamento, né, e ao repetir o exame, confirmou-se realmente o contato com o coronavírus. Então, isso está acontecendo com muita frequência. Tá? Então, assim, eu queria chamar a atenção para a população que não espere, não fique em casa quando sentir algo que aparentemente é um sintoma leve. Eu não considero como sintoma leve, eu considero como aqueles que conseguiram sobreviver e aqueles que não conseguiram sobreviver. Porque existem sequelas dessa experiência, né, para aqueles que tiveram uma nova chance, e tem muitos pacientes que estão recorrendo à fisioterapia respiratória, acompanhamento neurológico, né? Então, é uma coisa muito séria, e nós estamos novamente com a falsa sensação de normalidade. Eu me preocupo bastante com isso. Nós estamos no meio do furacão, no meio da pandemia, e as pessoas continuam agindo sem o mínimo de responsabilidade, o mínimo de consciência. Não é culpa do comércio, já ficou provado isso.
é culpa e irresponsabilidade daqueles que saem sem o menor compromisso com si próprio e com aqueles que têm contato. Então, gostaria de chamar a atenção que ninguém está isento desse risco. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, todo mundo sabe disso. Eu tinha muito medo, né, pânico de passar por essa experiência, porque eu tenho outras questões de saúde bem comprometidas, mas, graças a Deus, eu passei por isso e quero dizer que as coisas continuam acontecendo. Então, chamar a atenção da população para esse fato. Eu tenho circulado pela cidade, às vezes, quando necessário, tenho visto diversos locais com aglomeração, tá? Não é porque estamos ainda na onda amarela, nessa falsa estabilidade, que as pessoas podem agir da forma como estão agindo. Então, eu queria chamar a atenção do povo para isso, porque senão daqui uns dias nós iremos enfrentar dias difíceis novamente, e ninguém gostaria de passar por aquilo que a gente já viveu, né, em duas etapas aí muito tristes. Vereadora Juliana, permite uma parte, Sim. por favor? O decreto do Estado, esse decreto passa para a onda amarela, eu achei muito perigoso. Ele permite reuniões, festas com 100 pessoas. É muito. Tanto é que aqui, esse final de semana, eu recebi várias denúncias, né, de festas. Aí foi feito um trabalho, graças a Deus a polícia agiu, conseguiu interromper algumas festas, mas mesmo assim, esse decreto, 100 pessoas em Belo Horizonte, já é muito. Agora, você imagina 100 pessoas em Itaú, comparando o número populacional que estou dizendo. Eu acho e aconselho o prefeito municipal a tomar outra atitude e mudar esse decreto, se tiver condição de fazer isso. 100 pessoas, uma festa com 100 pessoas, me parece que a polícia foi e ainda pegou até venda de droga, eu não sei nem onde, não sei, entendeu? E pegou até venda ou uso de drogas, não sei. Então, gostaria que fosse visto de outra forma, que fosse analisado a nossa situação aqui. Não sei se está dando para entender. Sim. A nossa situação é diferente de cidades maiores. Então, a gente não tem que ver muito o que o Estado pede para fazer e manda fazer, não. Acho que a gente tem que direcionar a nossa realidade. Então, presidente... Só uma colocação, eu acho que eles até fizeram certo, só erraram a primeira letra aí no 100, devia ser um S. Exatamente. Poder 100 pessoas, sem ninguém. Sem aglomeração. Exatamente. Então, vereador, o prefeito, sim, tem autonomia para poder tomar as suas decisões locais de acordo com a realidade e a preocupação que se tem, né, com seus habitantes. É claro que o Minas Consciente, ele dá um direcionamento, mas ele não engessa a tomada de decisões. E então, fica aí também o meu pedido para que se reveja essa situação o mais rápido possível, para que a gente não enfrente coisas dolorosas aí num espaço curto de tempo, que já estão sendo anunciadas, inclusive, né? A gente acompanha as mídias aí, e a gente está vendo que, como eu disse, ninguém está isento dessa situação, e não é brincadeira. Para mim, reforço, não existem sintomas leves, tá? Existem sequelas que vamos carregar por muito tempo, porque é uma doença nova que ainda está sendo analisada sob diversos aspectos. Então, vamos tratar o caso com mais seriedade que exige. Vereador, a respeito da resposta do prefeito em relação ao nosso pedido sobre parques, 3 parques na cidade não é o suficiente. E os que tem não estão sendo bem cuidados. Então, além de pedir que se instale
novos espaços de lazer e recreação, eu peço que cuide melhor daqueles que já existem, principalmente o Parque da Coab 2. A iluminação lá é precária, existem ações de vandalismo, risco para os moradores ali daquelas imediações, né? É necessário, às vezes, manter uma poda de árvore ali mais frequente, porque o ambiente é escuro, propício, né, ao tráfico, enfim. E a polícia sozinha não dá conta de ficar vigiando os 4 cantos da cidade. Então, isso, né, eu acho que cuidar melhor daqueles que já existem e pensar, sim, na possibilidade de implantar novos espaços. O nosso pensamento foi esse, de trazer algo para as crianças nesse momento de pandemia. Elas estão sofrendo dentro de seus lares, né? Eu tenho, pela área de educação, acompanhado bastante, na medida do possível, essas famílias, e, de um modo geral, seria uma ideia para que seja planejada, né? Nós sabemos que temos prioridades aí, mas a gente não pode esquecer que as outras questões também demandam necessidades. Então, fica aí para o Executivo realmente analisar com carinho essa questão. Amanhã, né, no dia 12 de maio, é um dia importantíssimo, relevante, principalmente para o momento atual. É o dia que se comemora o Dia da Enfermagem, né, um profissional que luta aí pela cura, pela vida, pela dignidade dos pacientes, né, que se dedica incondicionalmente, principalmente em tempos de pandemia. Então, eu quero antecipar meus parabéns a esses profissionais indispensáveis, né, não essenciais, mas indispensáveis, e me colocar à disposição dos profissionais de enfermagem do nosso município, naquilo que eles sentirem necessidade, e a valorização vem também, não só com o reconhecimento, com os parabéns, mas com a questão financeira também, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar sensível com eles, com essa categoria profissional, lutar para que os profissionais do centro de Covid, todos os trabalhadores, não só os de enfermagem, mas todos os trabalhadores, tenham acesso à insalubridade, né, no patamar de 40%, para que realmente se sintam nivelados aos outros profissionais, atuando em outros locais da área de saúde, né, como ambulatórios, PSFs, e o pronto atendimento no pronto-socorro municipal. No dia 15 também comemoramos o Dia do Assistente Social. Eu vou deixar para fazer comentários, né, e a minha homenagem à minha categoria profissional, muito bem representada aqui na Câmara. E no dia 16 também se comemora, já citado pelo vereador Fabiano, né, quero render minhas homenagens aí aos garis, né, aos empregados da limpeza pública, né, como são conhecidos, aqueles que tornam a nossa cidade um ambiente limpo e saudável. Então, nós precisamos desses trabalhadores, né, que estão aí, são pais, mães de família, expostos às intempéries aí, vento, chuva, sol e locais insalubres, para poder garantir para nós que a gente tenha o mínimo de salubridade, né, na nossa cidade. Então, fica aí meus parabéns também a eles, e devolvo a palavra, presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores, aos servidores da casa, meus cumprimentos, que nos zelam por tudo, e aos internautas que estão nos assistindo, né, nas redes sociais aí, e os que nos assistirão. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Executivo que colocou um fiscal, o Rafael. Ele estava aqui conosco e ele já se foi, mas que agora vai fazer diferença. Estávamos precisando. Quero também deixar uma palavra para os sitiantes lá da Fazenda Santana,
que vieram me procurar porque a TIM, o sinal da TIM, não estava pegando lá, e lá tem uma antena e parece que não está funcionando. Aí eu mandei um ofício para a rede TIM, e hoje eu recebi a resposta que eles estão fazendo o máximo que podem e que já está em perfeito funcionamento. Então, eu queria deixar para eles que hoje eu recebi a resposta do ofício da TIM, que já está funcionando. Recebi também a resposta do Executivo a respeito dos 40% que eu pedi a mais para o pessoal que está trabalhando no Covid, para o pessoal que está trabalhando no Covid, e aí eu recebi a resposta, e não assim, não é que eu não fiquei satisfeita, eu acho que nós vamos ter que trabalhar mais para vocês adquirirem essa porcentagem. Indicação número 40 de 2021. Excelentíssima senhora vereadora, com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta à indicação supracitada, a administração agradece recomendação da nobre edil. No entanto, frisa-se que o percentual da insalubridade deve ser pago por meio de laudo técnico de segurança do trabalho, observado nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo possível o Poder Executivo normatizar tal questão. Então, assim, se é possível normalizar a questão, então nós vamos ainda ter com o prefeito um bate-papo para ver o que nós podemos fazer para poder vocês receberem essa gratificação. Queria também aproveitar, né, a deixa da vereadora Juliana, cumprimentá-los, todos os enfermeiros, né, que estão fazendo um trabalho brilhante. Só enfermeiro não, gente, todo profissional da saúde, porque o caso está difícil. Eles estão trabalhando incessantemente. E tudo com um sorriso no rosto, na maior boa vontade. A gente chega lá, é bem atendido, então a gente tem mais do que agradecer e valorizar essas pessoas. Recebi também a resposta, né, porque eu pedi para colocar em vários pontos da cidade, distribuir em vários pontos da cidade coletores de lixo. Não só lixo úmido, lixo seco. Preocupação são o vidro, a maior preocupação é o vidro, e descartar os resíduos tóxicos. Então, hoje eu recebi a resposta, com os nossos cordiais cumprimentos. Em resposta à indicação supracitada, destaca-se que o município já tem um plano para destinação de resíduos sólidos e que a intenção é colocar esse plano em prática. Tal plano visa contemplar todas as indicações aqui destacadas. Bom, se vai colocar em prática, fiquei ainda mais satisfeita, porque é sinal que estamos caminhando, né? E hoje também conversei com a pessoa que está trabalhando, prestando serviço na reciclagem, o Carlos, e o Carlinho me disse que já está desentupindo as bocas lá, que já começou o trabalho lá na reciclagem. Então, a gente agradece o Executivo por isso, né, por estar caminhando. E nós estamos aqui, reunidos aqui na Câmara, para o que vocês precisarem, né? Tudo que vocês precisarem e for do nosso alçadas, nós podemos ajudar, nós queremos estar ajudando vocês. Então, nós estamos aqui para isso, né? Quero agradecer, pedir para que nós continuemos tomando cuidado, porque essa doença eu peguei, nossa, mas é muito complicado, porque a gente não sabe como pegar, o que fazer e como agir. E tem sequela também, como diz minha amiga Juliana, tem sequela também. Então, agradecer, né, por todos terem aí orado por mim, rezado por mim, pedido pela minha pessoa,
e que vocês continuem pedindo para o mundo, gente. Não é só Itaú, não, é o mundo. Nós estamos precisando de oração, pedir a Deus para que cubra nós aí de bênçãos e cuide de nós, porque é muito triste essa doença. Quero agradecer a todos e boa noite. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.